Ao virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou ao ouvido a voz da sua saudação, a criança de alegria estremeceu dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque em ti serão cumpridas todas as palavras por parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou o trono dos poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de se lembrar de misericórdia em favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Senhor, nós te louvamos nesta noite, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Vem ungindo, meu Pai, a vida de cada um. Nós temos certeza da presença do teu Espírito Santo neste lugar, meu Deus. Desça como orvalho sobre a vida de cada um. Renova, meu Deus, a cada um. Renova no mover, renova na autoridade, renova na unção, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Ministra os nossos corações nesta noite, Pai. Usa a vida desta tua serva para falar conosco, em nome de Cristo Jesus, Pai. O perfil que o Senhor achou na vida dela, aquilo que alegrou o teu coração, aquilo que te agradou, meu Pai, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, possa ser aquilo que vai ser imprimido pelo teu Espírito Santo nesta noite, nas nossas vidas, e que cada um de nós possa ser chamado bem-aventurado, mais que feliz, bem-aventurada, mais que feliz. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Você já parou para pensar em que tipo de pessoa Deus escolheu para ser muito favorecida, para carregar no ventre o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, para amar, para cuidar do primogênito de Deus como seu primogênito, para educá-lo no conhecimento e na graça do Senhor. Maria era uma virgem pura, não passava de uma adolescente. Os historiadores acreditam que ela tinha entre 14 a 16 anos de idade quando ela recebeu a visita do anjo do Senhor. Ela estava comprometida com José. Naquele tempo, o noivado era obrigatório, era oficializado através de documento assinado. Quando uma moça estava noiva, dentro de um ano ela já estaria casada. Interessante, né, que a Bíblia fala que ela era noiva de papel assinado, mas ela era virgem, ela era pura, né? Nós vemos que no meio de uma sociedade que naquela época também estava corrompida, nós vemos que ela se guardou. A palavra do Senhor diz que ela era uma moça humilde, nascida no povoado de Nazaré, era uma menina provinciana, ela não era uma princesa de uma nação poderosa, não tinha riquezas, fama, não tinha posição social. A instrução de uma moça naquela época era somente para cuidar da casa, do marido, dos filhos, das coisas de Deus. E Maria, ela era serva. Lucas 1:38 diz que ela falou para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Você sabe o que é serva? É uma criada que não tem vontade própria. A Bíblia não narra que ela tivesse aparência ou formosura. Deus, ele não está procurando altura, Deus não está procurando porte, Deus não está procurando beleza exterior, Deus está procurando um coração que seja totalmente dele. E quando ele olhou para a vida desta serva, ele encontrou alguém obediente, ele encontrou alguém temente a Deus, alguém que ele sabia que a vontade dele ia ser cumprida na vida dela, porque tinha temor de Deus. Será que Deus tem encontrado isso na nossa vida? Será que Deus tem encontrado em nós obediência? Será que Deus tem encontrado em nós coração de servo? Será que Deus tem encontrado em nós temor do Senhor? Deus encontrou isso nela. Ela deu lugar aos planos de Deus e ela morreu para a sua própria vontade. Uma vez eu escutei uma frase há uns 20 anos atrás e eu nunca mais esqueci. Dizia que não existe frustrações para aqueles que sepultaram a sua vontade na vontade de Deus. Sabe, pessoas que deixaram seus planos particulares para poder cumprir o plano de Deus nessa terra. Maria, ela era uma judia fiel, ela era da tribo de Judá, raiz de Davi. Ela circuncidou Jesus ao 8º dia. A purificação dela se deu 40 dias depois do nascimento de um filho do sexo masculino. Maria apresentou Jesus exatamente como era exigido na lei de Deus. Se hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, onde é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador e nós somos salvos, é porque Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar. E com quem Jesus aprendeu isso? Ele aprendeu com alguém que o ensinou na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina e discípulo vem da mesma essência e raiz, que significa receber ensino correto através de treinamento e exemplo, o qual muitas vezes exige correção. E foi isso que ela fez. Ela ensinou,
sabe, na disciplina e na admoestação do Senhor, com treinamento, com exemplo e com correção todas as vezes que se fazia necessário. Maria era adoradora. Ela disse: o Todo-Poderoso me tem feito grandes coisas e com misericórdia Ele tem me demonstrado amor. Em outras palavras, ela disse: o autor da vida, Ele é o doador de todo bem. E apesar do contexto dificílimo que aquela criança estava vindo, ela considerou o filho dela uma das maiores dádivas divinas. Ela apreciou o filho dela como um tesouro de inestimável valor. Gente, isso é uma das coisas que está faltando muito nos tempos que nós estamos vivendo. Está faltando dentro dos lares apreciação. Está faltando dentro dos lares valorização. Essas duas palavras, guarda no teu coração. Está faltando apreciação, está faltando valorização dentro dos lares. Eu acho que nós nunca vivemos uma geração com tanta rejeição como nós temos vivido nesses dias. Quando nós ligamos a televisão e nós vemos que a nossa geração de adolescentes, de jovens, tem sido capaz das maiores atrocidades que nós já temos visto, é porque tem faltado valorização dentro dos lares, tem faltado apreciação, e por isso o espírito de rejeição é tão forte nessa geração que nós temos vivido. Mas a palavra do Senhor diz no Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é um presente. Maria, tão nova, ela já era cheia da palavra de Deus, e isso fez com que ela tocasse o coração de Deus pela fé que ela tinha. E quando nós temos um coração cheio de fé, nós geramos os sonhos de Deus. A tua vida é cheia de promessas, você só vai gerar elas se você tiver um coração cheio de fé. Sabe, a promessa, ela tem que ser misturada com fé. Se a promessa não for misturada com fé, não gera milagre. Isabel, a prima dela, quando viu ela, falou: bem-aventurada aquela que creu, porque em ti serão cumpridas todas as palavras por parte do Senhor. Nós temos muitas palavras na nossa vida, mas para ser cumprida tem que ser misturada com fé. Nós só temos um ventre fértil para gerar as promessas de Deus quando nós temos fé. Sabe, então se muitas vezes você tem se questionado: Senhor, aonde está a tua palavra que não se cumpre? Muitas vezes Ele pode estar olhando para você e perguntando: onde está a tua fé? Diz que Maria era uma pessoa que tinha muita fé, e a palavra do Senhor diz que ela também era uma pessoa que era cheia da palavra de Deus. Quando ela encontrou com Isabel, que ela abriu a boca, sabe, no Magnificat de Maria, que é o canto de louvor de Maria, saiu tanto conhecimento de Deus. Ela citou Salmos, ela citou Moisés, ela citou os profetas. Ela tinha de 14 a 16 anos de idade e ela já era cheia da palavra de Deus, porque isso é um costume deles. Você vai lá no Muro das Lamentações, tá cheio de crianças e de jovens decorando o Antigo Testamento. Eles sabem na ponta da língua, frase por frase do Antigo Testamento, porque eles se enchem da palavra de Deus. E ela era uma mulher cheia da palavra de Deus. No coração dela havia uma reverência profunda pelo que ela sabia do que Deus já havia feito na história do povo dela. Ela abre a boca e flui do que está cheio o coração dela. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, a mínima pressão que nós recebermos vai fluir palavra de Deus. Se não é isso que tem fluído da nossa vida, é porque nós não estamos sendo cheios da palavra de Deus diariamente como nós deveríamos. Provérbios 18:21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a bem utiliza
coisa vai comer do seu fruto. Isaías 55 diz que a palavra que sai da boca não volta vazia, mas antes ela faz tudo aquilo para o qual ela foi designada. Então ela tinha uma boca cheia da palavra, e isso fazia com que o lar dela pudesse sábia. Ela entendia que o falar é prata e o calar é ouro. Ela era reflexiva, diz que todas as promessas que ela recebia de Deus, ela guardava no coração dela, e quando ela abria a boca dela, era para edificar. Maria diz em Lucas 1,51 que ela falou no cântico dela, sabe, o Senhor dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. O Senhor derribou o trono dos poderosos, e o Senhor atenta para os humildes. Talvez ninguém escolhesse Maria para ser mãe do Filho de Deus, a não ser o próprio Deus. Ela não morava num condomínio fechado, com guaritas, com câmeras, com cerca elétrica, para dar proteção, segurança ao menino Jesus. Não, ela protegia ele com seu carinho, com seu amor, afeto, atenção, e com as suas orações. Ela o protegia com uma vida justa e reta, porque Provérbios 20, no versículo 7 diz: anda o justo com Deus, felizes são os filhos após ele. Provérbios 20, versículo 7, anda o justo com Deus, felizes são os filhos após eles. E Provérbios 14, 26, no temor do Senhor, o homem tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O que é que protege os nossos filhos? Anda o justo com Deus, felizes são os filhos após ele. No temor do Senhor, o homem tem forte amparo, e isto é o refúgio para os seus filhos. O que refugia os nossos filhos e o que guarda a vida dos nossos filhos é nós buscarmos ter uma vida reta, é nós buscarmos ter uma vida justa, é nós buscarmos, sabe, o conhecimento de Deus, é nós buscarmos andar no temor de Deus. Imagina Maria recebendo a visita do anjo. Era inacreditável que os olhos dela viam. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Deus buscou uma jovem ingênua, inexperiente, que nunca havia sido mãe, para ser mãe do seu filho. Parecia totalmente despreparada para a missão. E talvez nós nos sintamos assim, frente aos desafios da vida. Talvez a gente fala: mas meu Senhor, o Senhor tem tantas promessas na minha vida, mas eu não tenho nada segundo os padrões desse mundo. Eu não sou uma pessoa que tem muitas graduações, eu não sou uma pessoa que tem muitos bens, eu não sou uma pessoa de influência, eu não sou uma pessoa que tem posição social. Mas eu quero te dizer algo libertador. Se você é uma pessoa que ama, que busca Deus de todo o coração, isso já te qualifica para ser um instrumento poderoso na mão de Deus, para trazer à luz as coisas que Ele quer realizar nessa terra. 2 Crônicas 16, 9 diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para cima e para baixo, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus se mostra forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E será que nós temos sido submissos aos planos de Deus? Será que nós temos dito, como um dia Maria disse, será que nós temos dito: eis aqui teu servo, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, qualquer hora, qualquer coisa, em qualquer lugar e a qualquer custo? Será que nós temos falado isso para Deus? Senhor, qualquer coisa, qualquer hora, em qualquer lugar, e qual seja o custo,
cumpra a tua vontade na minha vida. E eu quero dizer uma coisa, as profecias tão maravilhosas do anjo a Maria mudariam a vida dela e o destino dela para sempre. A segurança de uma rotina previsível desapareceu, nada mais seria igual. A escolha de Deus implicaria que ela estaria grávida antes do casamento, marcada por um filho que o mundo consideraria bastardo. Isso significaria problema com o futuro marido. Como explicar? Essa criança é filho do Espírito Santo. Nós sabemos que mais tarde Deus precisou enviar um anjo para falar com o marido dela, porque ele já tinha se disposto a deixar ela secretamente, porque ele não ia arcar com aquela criança. Mas Deus falou com ele através de um sonho, quando ele resolveu aceitá-la por mulher. Isso significaria problemas com os demais filhos que ela teria. Esse nosso meio-irmão é filho de outro homem, sabe? Isso significaria problemas em Nazaré. Uma moça ser encontrada grávida antes do casamento, sem ser do noivo, ela era apedrejada, ela era morta, a dignidade da família dela acabava. Obedecer a Deus implicou perseguições, implicou deixar a zona de conforto, implicou deixar o convívio com parentes e amigos para fugir para o Egito, porque Herodes havia mandado matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Lucas 2:34 diz que quando Maria entrou no templo para apresentar Jesus, ela recebeu uma profecia de Simeão para a vida de Jesus e para a vida dela. E Simeão falou: teu filho vai provocar reações violentas no coração do povo dessa nação, porque ele vai confrontar toda injustiça, toda malignidade e hipocrisia, e uma espada vai traspassar a tua própria alma. Angústia, dor, tristeza e calvário aguardavam a vida dela. Maria era uma mulher marcada pela dor. Uma espada vai traspassar a tua alma. Ela era marcada pela dor, mas ela foi uma mulher resignada. Ela foi uma mulher que aceitou todos os desígnios de Deus para a vida dela. E nós não vamos ver ela em momento nenhum questionando, nem blasfemando, mas dando continuidade aos propósitos do Senhor na sua vida. Ela não tinha dimensão do que significava tudo aquilo que ela estava ouvindo, mas ela se submeteu. Ela sabia que Deus era soberano para se encarregar de todos os eventos da vida. E apesar de todos os seus dilemas, ela encontrou tempo e ânimo para encorajar os outros. Todos nós, no dia a dia, nós enfrentamos problemas, pressões, sobrecargas, incertezas, desafios, sobrecarga com a casa, com o trabalho, com o ministério, e nós também levamos as cargas daqueles que nós amamos. Todavia, em meio a tudo isso, ela vai se encontrar com a prima dela, Isabel, que também estava grávida, para testificar com a prima os planos de Deus. Isabel estava grávida aos 60 anos, ela estava temerosa, com uma gestação já numa idade avançada. O marido dela havia ficado mudo por incredulidade. Quando ele falou: sua esposa está grávida, o nome do menino vai ser João, ele vai ser precursor do Messias, Zacarias não acreditou e ele ficou mudo por causa de incredulidade. Então Isabel estava se questionando: o que será que significa tudo isso? Um marido mudo, uma gestação na velhice, e foi uma cena admirável, o encontro das duas gerando a vontade de Deus, sabe? A Maria profetiza, Isabel profetiza, e assim tem que ser o nosso encontro com as pessoas. O nosso encontro com as pessoas tem que fluir bênção, tem que fluir respeito, tem que fluir amor,
encorajamento, honra, confirmação da vontade do Pai na vida de um para com o outro. Maria nos ensina a arte de julgar os outros superiores a nós mesmos. Havia acontecido um milagre na vida das duas mulheres. Isabel era 44 anos mais velha do que a jovem prima. No entanto, Isabel não teve nenhum problema de reconhecer que a alegria de Maria era maior do que a dela. Elas nos ensinam que no nosso coração não pode haver lugar para competição, para inveja, para ciúmes. Ela não sentiu nem um pouco inferiorizada por reverenciar a prima. Isabel diz para Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e que honra que venha me visitar a mãe do meu Senhor, do meu Salvador. Isabel reconheceu que a jovem prima carregava no ventre o Salvador da humanidade, o Redentor da vida dela. E quantas mães não julgam errado? Quantas mães não falam: essa criança veio na pior hora, no momento mais escuro da minha vida, de lutas, de dificuldades financeiras, sem enxoval, com incertezas de moradia. Jesus também veio no momento mais escuro da época dele. Quando Jesus Cristo veio, fazia 400 anos que não tinha voz profética. Quando não tem voz profética é porque não tem luz. Fazia 400 anos que a terra estava em trevas, não tinha luz, por isso não tinha voz profética. A palavra diz que por não haver lugar na hospedaria, Jesus nasceu no estábulo. O dono da hospedaria não foi sensível para se abrir para Cristo nascer lá. O berço dele foi uma manjedoura no estábulo de animais. Que lugar mais improvável, né? Para se procurar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no estábulo de animais. Não havia roupa. Ele foi envolto em faixas. Devido ao recenseamento pedido por Augusto César, Maria e José estavam no lugar certo, na hora certa, para que a profecia se cumprisse. O Emanuel deveria nascer em Belém, e como eles subiram de Nazaré para se alistar em Belém, por ser da tribo de Judá, foi lá que Jesus nasceu. Parecia para eles tudo fora de controle, mas a agenda de Deus estava sendo cumprida. Imagina a situação dela, uma mulher prestes a dar luz, vem uma ordem do imperador, sabe, cada um vai ter que se recensear na sua própria terra. A mulher estava prestes a dar luz, ela não entendia. Por que eu tenho que sair daqui agora? Por que eu tenho que colocar em risco essa gravidez? Por que eu tenho que sair de Nazaré? Por que eu tenho que ir para Belém? Eu não entendo os fatos que estão acontecendo na minha vida. Ela não entendia, mas a agenda de Deus estava sendo cumprida. Talvez você passe por muitos dias assim. Talvez você passe por muitos momentos assim, que você não entende. Porque as coisas, apesar de todas as tuas orações, apesar de toda a tua lucidez e sensatez, sabe, muitas vezes as coisas não acontecem da forma que você imaginou que deveria acontecer. Mas eu quero te dizer, está na soberania de Deus, está dentro da mão de Deus, e um propósito Deus tem em todas as coisas que Ele realiza. Familiares e amigos de José e Maria estavam longe, mas Deus estava perto. Deus é refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente nas nossas tribulações. Os familiares não estavam juntos quando ela ganhou o nenê, mas Deus estava. Deus estava perto. Muitas vezes você fala: eu me sinto tão solitário, eu me sinto tão solitária. Muitas vezes eu tenho problemas que eu não divido com ninguém. Mas eu quero dizer, Deus é teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tuas tribulações. Visitas naquele lugar é o que menos
esperava, mas elas apareceram. Pastores cheios de profecias da parte do Senhor, reis magos que seguiram a estrela do menino no Oriente, levando consigo ricos presentes, ouro, incenso e mirra, presentes proféticos, mas presentes que também custeariam a vida deles naqueles momentos tão difíceis de perseguições. Jesus cresceu na humilde cidade de Nazaré da Galileia. Lucas 2,40 fala: crescia o menino, se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Com 12 anos, todos os meninos eram obrigados a ir para Jerusalém celebrar a Páscoa de ano em ano, a partir do momento que fizesse 12 anos. A família de Maria vai para Jerusalém. Se eu não me engano, era 3 dias de caminhadas ou até mais a pé até Jerusalém para a celebração da Páscoa. Quando Jesus some da vista deles e eles ficam muito preocupados, 3 dias depois, eles encontram Jesus no templo, assentado com os doutores, ouvindo e interrogando, e todos ficavam maravilhados das suas respostas. E Maria lhe disse: que é isto que fizeste conosco? E Jesus respondeu para ela: não sabias que me convinhas estar na casa de meu pai? Jesus tinha 12 anos de idade e ele já sabia o que era conveniente para a vida dele. Ele já sabia que convinha estar na casa de Deus. Ele sabia que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora dela. Nós não podemos subestimar a inteligência dos nossos filhos. Foi comprovado que uma criança com 4 anos, ela já é capaz de entender todo o plano da salvação. Por isso é uma pena muito grande quando as crianças são deixadas somente na frente da televisão, do videogame, no computador ou na rua, sabe, onde a mídia ou a má amizade deforma a vida delas. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 6,5: vocês, pais, terão a minha palavra gravada no vosso coração e inculcarão aos seus filhos assentados na sua casa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Inculcar significa demonstrar pelo exemplo. Então nós temos que falar da palavra do Senhor o tempo inteirinho dentro da nossa casa e, acima de tudo, dando exemplo, que, como diz o estadista norte-americano Abraham Lincoln, ele falou que a melhor forma dos nossos filhos trilharem o caminho certo é nós, pais, termos andado no caminho certo primeiro. E é isso que nós temos que fazer, temos que inculcar, nós temos que ensinar pelo exemplo. E uma coisa nós vemos: as gloriosas promessas na vida de Maria não tornaram a vida dela nem um pouco mais fácil, muito pelo contrário, mas ela transformou imensos obstáculos em trampolins para ser serva, em oportunidades para demonstrar obediência. Se você está aqui nessa noite e você tem falado: Senhor, o caminho tem ficado estreito. Se está estreito, você está no caminho certo, porque o caminho certo é estreito. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que leva à vida é estreito. Se a tua vida tem ficado cada vez mais num caminho estreito, é porque você está no caminho certo. E se você esses dias tem falado: Senhor, mas que difícil, meu Pai, mas quantos obstáculos na minha vida, eu quero te falar, é uma oportunidade para você ser servo. É uma oportunidade para você ser obediente. Ser obediente não é fácil, gente. Ser obediente é muito difícil, sabe? Mas é uma determinação do coração, sabe? É se determinar a ser obediente em meio a dificuldades, é se determinar em ser obediente em meio a lutas, é se determinar em ser servo, em cumprir a vontade de Deus e ser obediente no caminho estreito. E foi isso que ela fez. A vida dela tinha promessas extraordinárias. Foi fácil? Não foi fácil.
mas ela se utilizou de todas aquelas dificuldades para ser serva. E ela se utilizou de todas aquelas dificuldades para ser obediente. E é isso que Deus aguarda de nós quando as coisas ficam difíceis. Deus espera que nós sejamos servos. Deus espera que nós sejamos obedientes. Deus jamais disse que não haveriam obstáculos no nosso caminho. Ele falou que Ele deu ordem aos seus anjos para nos guardar na concha das suas mãos e nós não tropeçaríamos nas pedras do caminho. Isso está lá no Salmo 91. Ele não falou que não haveria pedras. Ele falou que Ele daria ordem aos anjos e que nós não íamos tropeçar nas pedras de tropeço do nosso caminho, mas que nós seríamos guardados na concha das mãos deles. É aquela historinha que eu sempre falo para vocês, do rei que colocou uma enorme pedra no caminho e ficou escondido para ver qual ia ser a reação das pessoas. Uns passavam e blasfemavam, outros xingavam o rei pela má administração, até que um verdureiro parou a carrocinha de verdura, pegou uma balaústra e alavancou a pedra. E quando ele alavancou a pedra, ele encontrou um baú cheio de moedas de ouro e uma carta do rei. O ouro pertence àqueles que alavancam as pedras do caminho. Sabe, e Maria, ela alavancou as pedras, os obstáculos do caminho dela. E o ouro que ela encontrou foi ter seu filho devolvido pela ressurreição. Foi ver ele ser assunto aos céus, entronizado. Estar presente no cenáculo o dia que o poder do Espírito Santo caiu sobre todos os que criam e que estavam orando naquele lugar. E ela era uma mulher de oração. Ela já fazia 10 dias que ela estava orando naquele cenáculo quando o poder do Espírito Santo caiu na vida dela. O ouro que ela alcançou foi fazer parte do grande avivamento do seu tempo e ser o instrumento que trouxe o Salvador e o avivador à terra. E ela, o ouro que ela recebeu foi contemplar o nascimento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na terra, porque o nascimento da igreja se deu a partir do momento que o Espírito Santo de Deus foi derramado. E ela estava naquele cenáculo recebendo o poder do Pentecostes sobre a vida dela, com todos aqueles que buscaram por isso sobre as suas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, por poder aprender com a vida desta mulher, meu Pai. Meu Deus, que foi chamada bem-aventurada, meu Deus, nós pudemos aprender nesta noite, Pai. Meu Deus, com o exemplo da vida de oração dela, com o exemplo da vida de rendição dela, com a busca que ela tinha a Deus, a palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de influência, meu Pai. Meu Deus, porque ela influenciou, Pai, o seu filho a ser tão obediente à lei de Deus, a ponto dele cumprir perfeitamente com toda a lei por nós, meu Pai. Meu Deus, nós vemos traços, meu Pai, tão importantes, Pai, na vida desta mulher. Uma mulher que meditava na palavra no seu coração, meu Pai. Uma mulher que fechava os seus lábios. Uma pessoa que só abria a boca para falar aquilo que edificava. Uma pessoa que não olhava para o próprio umbigo, meu Deus, mas nos momentos de lutas e tribulações e incertezas que estava passando, tinha tempo para confortar a vida de outras pessoas, tinha tempo para testificar o plano de Deus na vida de outras pessoas, para fortalecer outras pessoas, meu Pai. Meu Deus, uma pessoa que nos deixou, Pai, exemplos, Pai, que nós aguardamos que nesta noite o Espírito Santo molde a nossa vida, Pai, que nós aguardamos que nesta noite o Espírito Santo nos dê esse temor, nos dê essa obediência de fazer dificuldades, momentos para demonstrar coração de servo e para demonstrar obediência, Pai. Lábios, meu Deus, que se calam a murmuração, Pai. Resignação para aceitar também, Pai, as dificuldades que muitas vezes
a vida nos inflige, Pai, em nome de Cristo Jesus. Meu Pai, nos ensina, Senhor, em nome de Cristo Jesus, e que nós possamos falar: eis aqui, Pai, teu servo, eis aqui a tua serva, que seja encontrado fé no nosso coração, meu Pai, como Isabel olhou para ela e falou: bem-aventurada aquela que creu, porque em ti serão cumpridas todas as palavras por parte do Senhor, que nenhuma das palavras que nós temos recebido caia por terra, meu Deus, mas possam ser, Paizinho, geradas, as sementes benditas, Pai, que o Senhor nos tem dado, possa ser gerada pela nossa fé em ti, Pai, em nome de Cristo Jesus. Acrescenta fé para aqueles que nessa noite, Pai, estão precisando de uma fé renovada, Pai, aqueles que estão precisando ser fortalecidos, Pai, fortalece como o Senhor derramou o teu Espírito Santo sobre a vida dessa mulher no cenáculo, Pai, derrama sobre a nossa vida, Pai, aumentando a autoridade, aumentando unção nesta noite, fazendo de cada um de nós testemunhas do teu poder, Pai, em Samaria, Judeia, Pai, meu Deus, e até os confins da terra, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, cada um dos lares que estão aqui, Pai, como o Senhor abençoou, Pai, o lar dela, preserva como o Senhor preservou, Pai, que nós tenhamos ouvidos afinados com o teu Espírito Santo, como ela tinha, Pai, para driblar todo o perigo e perseguição que acometia a vida deles, Pai, que a tua mão esteja estendida sobre nós e sobre a nossa casa, como se estendeu sobre a família deles, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Abençoa cada família, Pai, porque Cristo foi dado para que sejam benditas famílias da terra, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Abençoa cada um nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.